Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje o tempo ele deu uma firmada. Tá dando uma ventania aqui, agora de manhã tava ventando bastante aqui, essas folhas estavam todas mexendo, mas pelo menos o céu aqui tá azulzinho, tem até algumas nuvens ali, mas nada muito crítico. Porque nos últimos dias teve chuva, ventania, só que agora eu acho que o tempo deu uma firmada. Bem, vamos falar um bom dia aqui pra Fernanda. Bom dia, Fernanda! Bom dia! Tudo bem? Nossa, todo mundo tomando banho comigo. Vamos tomar um café da manhã. Cafezinho da manhã de qualidade e olha só, tapioca. Desde quando a gente voltou pro Brasil a gente tá louco pela tapioca. Só que tem uma curiosidade, eu gosto de tapioca salgada, a Fernanda gosta de tapioca doce. Então eu uso pasta de amendoim neutra e a da Fernanda é a pasta de amendoim com cacau. Só essa que é a diferença, né? Mas os dois gostam de tapioca. Aí eu coloco uma geleinha ali no meio, o Edward coloca sal. Ó, a minha pasta de amendoim, ela é mais marrom, a da Fernanda já é mais escura, ó. E tem uns pedacinhos ali. Não, peraí que tem muito. Ó, que cremoso. Por mais um pouco. A gente tá comendo essa geleia aqui que a gente encontrou. Ela é de frutas vermelhas e é 100% fruta. Não é aquela cheia de açúcar, né? É, porque tem umas que vai mais açúcar do que a própria fruta da geleia. Aí não compensa. Todo dia a gente tá tomando vitamina. A gente faz vitamina com leite e alguma fruta. E tá acabando nossas frutas. Então hoje a gente fez só com banana. Mas geralmente a gente faz com banana, maçã, morango. Morango a gente tem congelado ainda, né? O morango tinha congelado, podia ter colocado Podia ter aqui. colocado, é verdade, esqueci. E deixamos a cozinha em ordem, tudo arrumadinho, para quando a gente chegar ficar tudo mais fácil, né? Isso aí, eu já tô enchendo minha garrafinha de água aqui, pra eu contabilizar o quanto de água eu tô tomando. Essa daqui tem 900 ml, não é 1 litro, não se confunde, Fernanda. É, eu tenho que tomar pelo menos 2 dessa, né? 2 dessa e mais um copo de 200 ml, para Mais dar um 2 pouquinho. litros. É. 2 dessa e mais um... Ai, meu Deus. 2,5 dessa, vai. Vem aqui, Fernanda. Pra onde você vai levar? Vem aqui que você vai ver. Para aqui. Aí, ó. 50 tons de azul. Inclusive, ó, nos dedos da Fernanda. Que tá da cor da casinha. Eu vivo na paleta de cor dessa casinha. Inclusive, eu tô aqui com a minha nova tech t-shirt da Insider, que
Combina com essa casinha, combina com esse dia bonito, combina com praticidade. Nesse canal a gente gosta de praticidade. Sopas da Insider você lava, elas secam rapidinho, elas desamassam no corpo, então você não precisa ficar perdendo tempo passando roupa lá, gastando energia da casa, gastando sua energia. Então, ó, praticidade pura e desconto. Usando o cupom REVOLUCção sem cedilha e sem acento, você tem 12% de desconto nas compras em todo o site da Insider. E eles já estão antecipando as promoções da Black Friday, então tem várias promoções lá no site que, juntando com o nosso cupom de desconto, você pode ganhar até 50% de desconto nas suas compras. Então é uma ótima oportunidade para você adquirir a sua Insider. Eu também já estou aqui com a minha tech shirt da Insider. Vou até chegar aqui no sol para vocês verem a tonalidade desse azul. É o azul índigo. Pelo jeito a gente gosta de azul, né, Fernanda? Ah, eu gosto. É uma das minhas cores preferidas. Olha aí, ó, tudo azul. Tudo azul, ó. Várias tonalidades de azul. Sabe por quê? Porque azul é a cor mais quente. Bem, estacionamos o carro aqui bem na estrada. Ó, tem nada aqui. Tá um vento, gente. Tá um dia... Olha aqui, ó, o pé de pano tá estacionado aqui. Ali para trás tem dunas. E a gente tá entrando aqui nessa praia. A gente tá usando aqui o protetor de vento pro microfone, mas talvez vocês sintam um pouquinho do vento aqui no áudio do vídeo. Só tem a gente nessa praia gigante. Ó, aonde a minha vista alcança eu não consigo ver ninguém lá. Pro lado de cá também, nada, né, Fernanda? Bonita praia, né? Mesmo assim, desertona, sabe? Fica um clima bucólico, meio de, sei lá. Ainda não começou a temporada de verão, então esse lugar aqui fica só pra gente, ó. Olha só que maravilha! E essa praia é bonita, né? Mesmo assim, vaziozona, assim, só nós aqui, ela é muito bonita. A gente se sente tão pequenininho nessa praia, porque ela é imponente, sabe? A gente queria subir o drone aqui para mostrar para vocês o tamanho da praia, mas com essa ventania fica impossível. Ó, eu vou dar um zoom aqui para vocês tentarem ver as dunas ali que tem ali para trás. Essa região aqui é repleta de dunas enormes. Pelo que a gente está vendo, a maré hoje está alta. Aqui na praia, a gente está vendo que ela está toda molhada, ó. Não tem areia seca para ficar. E a gente está passando aqui por esse bairro, que é o bairro da Praia da Ribanceira. Tem umas casas bonitas aqui, mas a gente não vê comércio, né? É mais residencial mesmo. E tá construindo mais coisa. Aqui, gente, nós estamos no alto de um morro aqui na estrada. Tem um lugar aqui que dá para estacionar e a gente consegue ver aqui o porto da cidade de Imbituba. Tem até uma vaca aqui, ó. Contraste interessante, como se fosse uma fazenda perto do mar, né? Aqui em Santa Catarina, né, essa parte do litoral é muito assim, né? É uma parte meio rural, mas litorânea. Ó a vaquinha lá. Tem outra ali para baixo também. Essas construções que vocês estão vendo aqui é o Porto de Imbituba.
Aqui, ó. Trilha do pneu. Porque a trilha aqui é feita de pneu. Achei o máximo. É bom que também os pneus não deixam a trilha desbarrancar, né? Vamos ver a vista aqui. Ó, aqui tem uma praia que eu acho que é mais legal de ficar. Nossa, tá ventando demais aqui. Tá muito vento, né? Olha isso. Esses dias eles estão um pouco atípicos. A gente até viu na previsão do tempo que tinha um alerta sobre ventos costeiros aqui na região, que era para tomar cuidado, porque pode ter modificação nas areias, nas dunas. Ó, aqui tem uma estátua da Anita Garibaldi e aqui, não sei se vai dar para ver, tá meio sombreado, tem um mosaico com a imagem da Anita Garibaldi. E a Anita Garibaldi nasceu em Laguna, que é uma cidade aqui pertinho. E quem sabe a gente vai aí fazer um outro vídeo lá em Laguna. Laguna é uma das cidades que a gente mais gosta aqui de Santa Catarina. Tá, chegamos aqui num lugar diferente. Ó, tem uma gruta aqui, com uma estátua ali, tem um carro estacionado aqui. E esses banquinhos aqui, deixam as coisas meio assustadoras. Eu acho que deve rolar aqui algum tipo de culto, de missa. Vamos ver a estátua ali de perto. Mas lugar caprichado. Tudo cuidadinho. Grama parada. Uma escada aqui pra gente subir. Ó, alguém largou uma latinha de cerveja aqui. Ó, o pessoal deixa flores aqui. Tem outra estátua aqui da Nossa Senhora das Graças. Bem, vamos voltar pro carro. Aqui é um lugar que dá uma certa paz. Depende muito da ótica, assim, mas... Ó, um descampadão. Bem, pessoal, quero falar uma coisa aqui com vocês. Hoje o YouTube é uma coisa muito diferente do que era há 10 anos atrás. Hoje eu sinto que o nosso trabalho aqui está muito mais ligado a algo informativo, algo mais próximo do que o jornal faz, com a diferença que aqui a gente tem mais liberdade para poder falar o que quer e também mais humanidade na forma de se expressar. Ao mesmo tempo que a gente hoje fala, dá informações, né, traz dicas aqui com mais humanidade, né, com mais pessoalidade, parece que a plataforma meio que perdeu aquela coisa pessoal. A gente não vê mais canais trazendo a sua pessoalidade, o seu dia a dia, a sua personalidade aqui, e só dá informações de uma forma mais despojada. E aí isso dá aquela confundida, né, de ser uma coisa mais humana, não tão jornalística, não tão formal. É uma coisa mais informal. E aí a gente estava aqui refletindo que a gente sente falta de ver mais essa coisa de profundidade, sabe? E não é nem de profundidade, assim, né? É de ver mais a vida como ela é, sabe? Aquela coisa real. Até porque, assim, quando o YouTube começou, a gente já falou isso algumas vezes, assim, ele tinha uma característica de entretenimento. E ele foi meio que mudando ao decorrer do tempo para se tornar algo mais informativo. Então hoje a gente vê muito mais notícias, redes de notícias que eram da televisão, hoje fazem parte aqui do YouTube, tem seus canais no YouTube. E isso vai de alguma forma desaproximando talvez a gente um pouco de vocês. A gente não, porque a gente é um pouco insistente, a gente gosta um pouquinho de subverter essa lógica e continuar fazendo coisas que sejam mais profundas realmente. Mas a gente está sentindo que cada vez menos a gente vê criadores
se expressando e sendo eles mesmos diante de uma câmera. Sob a ótica deles, sabe? Tipo, a gente gosta muito, a gente é muito das antigas, né, do YouTube. Eu acho que é porque a gente viu o YouTube nascer, então a gente se inspira naquele YouTube que nasceu ali desde aquela época, né? É isso que, na verdade, trouxe essa vontade da gente também de fazer isso daqui, né? Tipo, a gente gostaria de compartilhar uma visão mais humana, uma visão feita a partir de um ser humano e não de uma inteligência artificial ou de um editorial todo programado. Ou então, né, tipo, igual nós que somos, que produzimos conteúdo mais relacionado à viagem, mas a gente gosta de trazer a nossa percepção, a nossa vivência, o que a gente tá ali realmente acontecendo ali da nossa vida, mais do que da viagem, né? A gente gosta de falar que a gente tá filmando a gente vivendo, porém viajando. E a gente também gosta de trazer informações aqui, a gente gosta de trazer coisas da atualidade, mas a gente quer fazer isso sob a ótica da nossa vivência. O que eu quero dizer com isso? É muito diferente a gente pegar e trazer uma informação falando assim, olha, nesse lugar aqui as coisas acontecem de tal forma. E aí a gente passa por uma cidade e vai apresentando a cidade. Ou a gente pegar e dizer, baseado no que eu tenho de experiência de vida, na vida que eu tive, eu consigo perceber esse lugar de tal forma. Porque eu acho que é aqui que está o valor da coisa. A gente conseguir dizer para vocês, sob a nossa ótica, como a gente vê o mundo. Vocês não estão aqui necessariamente vendo as coisas que a gente apresenta como se elas fossem preto no branco, como se só existisse 8 ou 80. Vocês estão vendo a partir das nossas vivências, das nossas experiências, dos nossos traumas, das nossas alegrias, das nossas conquistas. E isso daí eu acho que tem muito a ver com o fato de que a gente não foi programado para ser youtuber. Não mesmo. Nessa vida, a gente fazia parte de um grupo de pessoas que trabalhava demais, que fazia parte da sociedade, assim, dos 99% da sociedade, que não tinha, talvez, autoestima para poder chegar diante de uma câmera, expor as suas fragilidades, expor as coisas que a gente faz aqui, porque tinha algum medo de julgamento, alguma coisa assim. Para exemplificar melhor, há um tempo atrás no YouTube, você via um monte de criadores de youtubers, né, surgindo, e eles mostravam grandes mansões, mostravam viagens de luxo, mostravam andando de jet ski, mostravam coisas que é inacessível pra gente. Que é inalcançável pra gente e pra maior parte da população, do mundo. E quando a gente começou a fazer os vídeos, a gente sentia que esse espaço não pertencia para nós. E a gente falou assim, não, vamos tentar, vamos ser ousados o suficiente para a gente fazer isso, né? E aí com o que a gente tem. Com o que a gente tem. Porque uma coisa que eu acredito é que a simplicidade, ela tem mais valor do que a ostentação. A gente acredita nisso na vida. Obviamente, a gente está aqui em algum momento tentando ascender na vida, tentando melhorar a nossa qualidade de vida, as nossas oportunidades, mas a gente está fazendo isso sem as condições que uma pessoa um herdeiro ou alguém assim conseguiria fazer. Que tem a vida ganha, sabe? Que que tem muita coisa para perder, mas se perder não vai ficar à deriva. E no YouTube isso meio que começa a se transformar, né? Da época que a gente entrou em diante, isso começa a transformar um pouquinho. Mas junto com isso também vem muitas pessoas investindo de uma forma muito mais agressiva no YouTube, porque começa a encarar isso daqui muito mais como um trabalho do que como um diário de uma vida pessoal. E pensando em tudo isso, a gente chegou à conclusão aqui que a gente precisava dizer um pouco para vocês quem a gente é, porque muitas vezes a gente vai e fala alguma coisa assim, olha, estamos chegando nessa cidade aqui, a gente sente que esse lugar aqui ele é seguro, que esse lugar aqui ele é rico, que esse lugar aqui ele é pobre, que esse lugar deveria melhorar isso, melhorar aquilo, e a gente fala isso a partir da visão que a gente tem de mundo.
E se o outro criador for para o mesmo lugar, de repente, uma pessoa que sempre esteve inserida num meio onde é seguro, dentro de um meio onde não viveu certas coisas que a gente viveu, pode chegar e não identificar essas coisas. A gente fez um vídeo recentemente, né, mostrando uma cidade, e a gente estava falando, nossa, a gente sente que aqui é muito seguro. Isso tem um valor pra gente, porque eu já fui assaltado umas 4 vezes na vida, sabe? Tipo, Eu cresci na Zona Leste de São Paulo, sabe? Cidade de Tiradentes, Itaquera, Guaianazes, são lugares que não são exemplos de segurança. E a gente não fala isso nem assim criticando de forma alguma esses lugares e muito menos as pessoas desses lugares, porque isso às vezes se confunde aqui na internet. Mas a gente sente que tem muitas pessoas que viveram em outros contextos que não conseguem perceber o que a gente percebe. Então, aqui que eu acho que está a mágica do YouTube, da gente conseguir trazer para vocês a visão a partir da ótica de quem vivia no mundo real, de quem vivia com o pé no chão, ou pelo menos de quem vivia dentro de uma sociedade onde as pessoas têm que trabalhar para viver. Essa semana a gente estava no supermercado e um rapaz que segue a gente abordou a gente ali e falou que seguia a gente há bastante tempo e que ele estava vindo morar nessa cidade por conta do vídeo que a gente tinha feito há 1 ano atrás aqui. Sim. E a gente ficou super feliz com isso, né? E começou a puxar papo com ele e ele começou a contar que um dia ele pegou e viu o vídeo da gente falando sobre segurança, sobre qualidade de vida, sobre perseguir os nossos sonhos. E ele morava numa cidade a 120 quilômetros, 150 quilômetros daqui. E ele nunca tinha escutado falar daqui. Aí ele viu o nosso vídeo, ele comentou com a esposa dele viu, eles adoraram o que a gente tinha mostrado no vídeo. Aí na próxima semana, quando ela estava de folga, eles pegaram o carro deles e vieram aqui fazer uma visita para a cidade. Adoraram. Ela... No mesmo dia ela entrou na internet e viu que tinha uma oportunidade de emprego para ela. Ela fez um processo seletivo ali para poder tentar conseguir um emprego aqui. Conseguiu, vieram morar aqui faz mais ou menos 1 ano e estão super felizes e meio que mudaram de vida, assim, sabe? E aí eu perguntei, né, o que ele tava achando aqui. E eu perguntei meio com medo, né, porque vai que ele não tava gostando. E eu falei, tá, e aí, tá gostando? Ele, poxa, tá faz 1 ano que a gente tá morando aqui, que não sei o que lá, tão amando, não queremos ir embora. Aí eu, sabe, dá uma sensação boa, assim, quando a pessoa... quando a gente faz a diferença. E a gente, teve um caso também que aconteceu, já faz aí uns 3 anos, a gente estava andando em Ilhabela, para quem não sabe, eu era ali de Ilhabela, eu morava em Ilhabela, né? Morei em Ilhabela de 2018 até o fim de 2020, e quando eu estava ali em Ilhabela, um casal bem jovem, ele abordou a gente, assim, na saída do supermercado. E falou, eu sigo vocês nos inspiraram a vir para cá, você falou um negócio que me marcou bastante. E aí a gente largou tudo que a gente tinha na capital de São Paulo, né? Eles eram da capital, moravam ali também na região que a Fernanda morava ali, que era na zona leste de São Paulo. E eu tinha comentado uma coisa assim, venha ser pobre em lugar de rico. Por quê? Porque Ilhabela é uma cidade do litoral, uma cidade turística, uma cidade bem desenvolvida, bem rica, se a gente for pensar assim. Um pouquinho mais elitizada ali, né? Sim, e eu fui para Ilhabela sem nada. Eu saí de Campinas, onde eu morava, e fui para Ilhabela sem nada. E quando eu cheguei em Ilhabela, eu comecei a me deparar com o fato de que eu fui no postinho de saúde fazer meu cadastro, me cadastraram na hora, e eu estava sendo atendido pelo médico na mesma semana. E quando eu morava em Campinas, para eu conseguir o atendimento no posto de saúde, demorava 2, 3 meses só para eu passar com o médico para poder conversar com ele sobre o que eu tinha. Então, para uma pessoa que depende de um sistema público, para uma pessoa que depende de um ônibus, o ônibus em Ilhabela também é muito ágil, eu entrava no ônibus e via que tinha ar-condicionado, tinha Wi-Fi, o ônibus, ele passava toda hora. Tinha monitor ali no ponto de ônibus. O monitor ali dizia quanto tempo faltava para o ônibus chegar. Todas essas coisas eu ia observando e falando assim, nossa, eu não tinha isso lá. Porque por tanto tempo eu fiquei vivendo num lugar onde essas facilidades, onde essas coisas funcionam
e lá onde eu morava era tudo mais difícil, o ônibus demorava pra passar, e às vezes e o ônibus vinha todo quebrado. Sei lá, de hospital, era o dia inteiro pra ir no hospital. Sim, você passava às vezes assim 12, 14, 15 horas no hospital. E em Ilhabela, quando eu precisei ir no hospital, tipo, isso funcionou assim. Eu cheguei lá, dentro de 1 hora eu tinha sido atendido, medicado e estava indo embora. Então, assim, eu comecei a observar que lugares mais elitizados, de alguma forma, elas trazem serviços públicos de acesso para a população de muito melhor qualidade. E eu comecei a me questionar isso. E aí eu disse em algum momento ali, em algum vídeo que eu fiz ali quando eu morava lá, que você vai ter muito mais qualidade de vida se você for para um lugar onde os ricos vivem. E o que é que eu quero dizer com isso? É mais seguro, porque tem mais... tem menos desigualdade, então você não... eu nunca fui assaltado em Ilhabela, eu já fui assaltado várias vezes em Campinas. Então, a região que a Fernanda morava ali em São Paulo também, tipo, era um pouco perigosa. E vai passando por outros lugares do Brasil, e a gente vai passando tanto por lugares mais pobres do que a gente morava, até por lugares mais ricos, e a gente vai vendo essa desigualdade que acontece no nosso país. E aí eu fiz essa afirmação: venham morar aqui em Ilhabela, venham ser pobre em lugar de rico. Eu falei isso daí, assim, na brincadeira ali no momento, mas isso tocou aquele casal, e eles falaram assim, nossa vida aqui não tá tão boa, vamos ser pobre em lugar de rico? E aí quando você vai ser pobre em lugar de rico, eu não tô querendo dizer que a pessoa ela deve ser pobre, e eu quero que todo mundo seja pobre eternamente, mas o que eu tô querendo dizer é assim, quando você é pobre, você necessariamente depende do sistema público de saúde, depende de pegar ônibus, você está mais vulnerável a ser assaltado, porque você anda muito mais na rua, você não sai do condomínio de carro. Segurança pública. Depende de segurança pública. De transporte público. De serviços públicos. Então, em um lugar mais rico, você acaba podendo ser um pobre premium. E o casal se tocou, foi lá, mudou de vida, entendeu? E eles agradeceram a gente, falaram que estavam... E eles eram muito jovens, né? Tipo, era coisa assim de 18, 19 anos. Assim. Poucos aninhos ali. Eles falaram, acho que eles eram casados e tal, e eles foram tentar a vida lá e estavam muito felizes, e agora eles tinham a possibilidade de ir pra praia e poder curtir. Porque assim, quando você é pobre na periferia de São Paulo, ou na periferia do interior de São Paulo, pra você ou poder... Ou numa cidade grande, né? Não sei se é só São Paulo. A gente usa São Paulo mais porque é a nossa referência. Mas pra você chegar aí pra praia, você tem que programar o ano inteiro, gastar uma fortuna para você poder pisar na areia ali e ficar feliz ali de ver umas ondas. Quando você mora no lugar turístico, o seu entretenimento ele já é gratuito e ele tá ali. Sabe, tipo, Você não precisa planejar suas férias, você já tá no lugar que você passa férias. E eu quando fui pra lá, eu tinha minha bicicleta e eu andava de bicicleta ali, olhando o mar, assim, eu ficava encantado, porque, tipo, era uma coisa muito inacessível pra mim. Ver o mar, e ver o mar todo dia, sabe? Era uma coisa assim, parecia que eu tava em férias constante. Então você acaba resolvendo o problema de segurança, o problema de saúde, o problema do seu entretenimento, que era muito caro e muito inacessível, porque quando eu abria a porta da minha casa, quando eu morava em Campinas, eu chegava e via uma rua suja, na frente tinha um terreno cheio de entulho, eu não podia chegar muito tarde porque dava medo de passar ali por uma área que era muito perigosa. Para você chegar no ponto de ônibus tinha que passar por uma linha do trem, nessa linha do trem vivia tendo problemas ali com o pessoal que acabava matando alguém, que deixava o corpo lá. Esse tipo de coisa não acontecia na cidade que eu fui morar, em Ilhabela. Então, você acaba tendo uma visão de quem já viveu o outro lado e aí passou a viver uma coisa melhor. E assim, eu não estou fazendo nenhum juízo em relação a quem não passou por essas coisas na vida. Eu acho que, na verdade, ninguém deveria passar por isso. Então, assim, uma pessoa que teve oportunidades, que nasceu numa família, que teve mais suporte para poder não precisar cruzar a linha do trem todo dia e correr o risco de ser assaltado e ficar com medo e ficar receoso com esse tipo de coisa,
eu acho que tá tudo certo, é como tudo deveria ser. Aí quando eu digo que a gente traz aqui no canal uma perspectiva a partir da nossa vivência, eu tô querendo dizer que uma pessoa que não passou pelas coisas que a gente passou, não veria essas questões de segurança, saúde, essas questões sociais de uma forma tão acentuada quanto a gente vê. E o nosso, acho que, estilo de viagem, né, permite a gente ver essas coisas com mais clareza, porque a gente viaja e a gente fica muito mais tempo no lugar que quando a gente vai fazer uma viagem de turismo, né, convencional, ou quando a gente fazia uma viagem de turismo convencional, né. E aí a gente acaba observando e comparando assim, né, não é nem comparando, mas analisando essas diferenças de como a gente vive, de como a gente estava vivendo ali, e o tempo que a gente fica nos lugares permite a gente ter uma percepção muito maior dessas coisas, né? E assim, quando a gente chega ali e a gente fala assim, nossa, é possível realmente uma sociedade funcionar desse jeito? Eu fui ensinado a vida toda que não. E assim, quando a gente chega num lugar e a gente vê que as coisas elas são tão discrepantes com a realidade que a gente vivia, a gente começa a pensar, por que eu não fiz essa pequena revolução antes? E a gente tá, quando fala de ver esses lugares, né, não é nem fora do Brasil, é aqui dentro do Brasil mesmo, que a gente tem várias cidades espalhadas aqui pelo Brasil todo, que a gente vê que tem coisas que funcionam mais do que em outros lugares. E trazem, e assim, coisas funcionam mais em uma cidade, menos em outra, todo lugar tem o seu problema, a gente concorda com isso, mas a questão que eu acho que é fundamental é qual lugar que na prática vai se converter em mais qualidade de vida. Porque tem uma ideia meio errada que a gente vê ser propagada por aí, de que o pobre quer é dinheiro. E quando na verdade o pobre quer qualidade de vida, e a forma que ele encontra para alcançar essa qualidade de vida é conseguindo ter mais dinheiro. Mas se você tem muito dinheiro e você enche o seu bolso de dinheiro e não sabe muito bem o que fazer com ele, você não converte esse dinheiro em qualidade de vida. E o que a gente propõe aqui, da forma como a gente fez, para a gente poder conseguir subir algum degrau aqui nessa escada social, era a gente fazer uma mudança revolucionária na nossa vida. E foi isso que a gente fez ali quando a Fernanda largou o emprego dela, quando eu decidi morar em Ilhabela e depois, posteriormente, quando a gente se juntou e começou esse projeto aqui para a gente poder tentar melhorar a nossa qualidade de vida. E a nossa qualidade de vida melhorou. Hoje a gente se alimenta melhor, hoje a gente tem algumas condições melhores do que a gente tinha. Porque, para vocês entenderem, e eu acho que é importante que todo mundo entenda, porque a gente já foi chamado muitas vezes aqui de vocês estão viajando, vocês são riquinhos, viagem é coisa de rico. Não, viagem não é coisa de rico, não deveria ser. Esse é o ponto principal. Viagem não deveria ser uma coisa exclusiva de quem é rico. Viagem devia ser uma coisa acessível a todo mundo que trabalha, todo mundo que se mata de trabalhar todo ano, deveria conseguir fazer uma viagem sem precisar parcelar essa viagem 12 vezes no cartão de crédito. E eu já trabalhei em muitas coisas nessa vida. Eu já trabalhei limpando vidros de vitrines de lojas. Eu trabalhava fazendo aqueles trabalhos de... As vitrines de lojas elas têm que estar impecavelmente limpas, né? E o vidro ele tem uma técnica para você limpar para que não fique marcado. Não é simplesmente pegar um pano e passar um Veja no vidro, porque não dá certo. Você tem que usar o produto certo e você tem que usar a técnica certa para que a vitrine ela fique brilhosa, para que as pessoas passem e olhem para a vitrine e se atraiam pelo produto, não tenha marca de dedo, nem nada assim. E eu trabalhava fazendo esse tipo de limpeza. Eu lembro que o meu salário, eu não era registrado, eu trabalhava informalmente para um cara que ele vendia esse serviço para as lojas, ele tinha todo um esquema lá, e ele pagava para mim, na época, algo em torno de R$ 150 para poder fazer isso, R$ 150 por mês. Isso daí eu tinha 14 anos de idade quando eu fazia esse trabalho. E ali naquele momento eu já via assim, eu não sabia definir assim em palavras, mas eu sentia já que assim, eu estava sendo explorado, entendeu? Tipo,
Eu sempre escutei na minha vida inteira, olha, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar. E eu falei, tá bom, vou trabalhar, vou me esforçar. Ninguém queria me dar um emprego. Então eu fui aceitar o primeiro emprego que conseguiram me dar. E aí eu já sentia que eu era assim um pouquinho explorado. Aí eu comecei a pensar, questionar tudo isso, e aí eu comecei a me tornar o meu próprio patrão. Foi a primeira vez que eu me tornei meu próprio patrão. Eu fui num distribuidor de água, comprei uma caixinha de isopor, comprei água, gelava essa água na geladeira da minha casa e ia para o semáforo que tinha perto ali da avenida que eu morava, para vender água no semáforo. E aí eu comprava a garrafinha, era tipo, na época era muito mais barato do que é hoje, assim, mas era uma coisa assim, você comprava por 40 centavos e vendia por R$ 1 a garrafinha de água no semáforo. Então assim, você tinha um lucro de mais de 100%. Então eu ficava o dia inteiro vendendo, inclusive quem mais comprava as garrafas d'água eram as pessoas que estavam trabalhando. Passava alguém ali num carro comercial, o motorista do ônibus, ele parava, pedia para comprar uma água. Então vendia bastante. Ali eu comecei a falar assim, nossa, quero trabalhar para mim. Passei nessa vida por outros trabalhos também, até que quando eu completei 16 anos, eu fui tentar um trabalho que seria o meu primeiro trabalho de carteira assinada, que foi numa videolocadora. Aí eu trabalhei vários anos em videolocadora, né? Hoje não existe mais videolocadora, mas para quem não sabe aí, quem é da nova geração... É um lugar mais legal. Era um lugar super legal, onde as pessoas iam lá para alugar filmes. Isso também fez, eu acho que muito eu ter um gosto por audiovisual. E aí, depois eu saí da videolocadora, as videolocadoras já estavam morrendo no Brasil. Aí eu resolvi comprar uma câmera fotográfica para eu novamente ser meu próprio patrão. Eu peguei o dinheiro da minha rescisão e investi tudo numa câmera fotográfica. E câmera fotográfica era muito caro. Eu lembro que eu paguei na época, numa câmera fotográfica que desse para eu poder fazer trabalhos, era R$ 2.500, era uma coisa... Na época era um dinheirão, né? Sim. E na época também era difícil de comprar essas coisas, não era fácil assim que a gente entra na internet e consegue. E aí eu comprei a câmera fotográfica, eu entrei na internet, comecei a estudar, porque eu não tinha como pagar um curso de fotografia para poder me tornar fotógrafo, então eu tive que fazer isso por conta. Aí eu fui aperfeiçoando e tal, e aí eu fui tentar trabalhar para uma empresa de fotografia. Essa empresa de fotografia, ela tentou também novamente me explorar. Ela falou assim, não, como você não tem experiência, então a gente vai pedir para você participar aqui fotografando 6 casamentos junto com a gente. Não, mas olha aqui, eu sei fotografar, tô te mostrando aqui meu trabalho. Não, então vem trabalhar aqui, fazer 6 casamentos pra gente, e aí depois, quem sabe, a gente vai te pagar R$ 100 por casamento que você fizer. Eu falei, mas isso daí não vai pagar o equipamento fotográfico que eu tô usando aqui nunca, entendeu? Tipo, eu vou usar o meu equipamento para poder fazer um trabalho desse, com a promessa de que talvez lá na frente e tal, isso vai me converter em alguma coisa. Depois de você trabalhar 6 casamentos de graça. E aí também eu tentei numa empresa ali que fotografava formatura, e também ali era pior ainda, eles iam pagar R$ 80 para você por formatura, você ia ficar a noite inteira fotografando ali com a sua câmera cara, depois você ia voltar de ônibus com a sua câmera cara, com risco de ser assaltado e perder ela. Em Campinas. E esse tipo de coisa foi me vendo assim, falando assim, sabe, de alguma forma aqui eu tô sendo explorado, porque isso daqui não paga nem o custo operacional que eu tenho não tenho nenhum vínculo ali de trabalho, nem nada, é apenas assim, venha com o seu equipamento, com o seu conhecimento, com o seu cartão de memória, faça todo esse trabalho e aí, assim, vamos te pagar uns trocados aí. Esses eventos, eles iam até a madrugada, né, tipo, então você tinha muitas vezes que voltar, na época não existia nem Uber, assim, você tinha que voltar de táxi, alguma coisa assim, porque você não tinha como voltar para casa. Muitas vezes eu voltava de táxi do lugar do evento até o centro da cidade, e aí ficava esperando o primeiro ônibus de manhã para voltar, ou às vezes tinha uns ônibus lá na cidade que eu morava que era de madrugada. Aí tinha um que eu pegava ali que era às 2h20 da manhã e voltava para casa. Mas assim, eu estava com um equipamento caro, que era tudo que eu tinha, que era o dinheiro da rescisão do meu trabalho, para poder ficar andando de madrugada em Campinas. E quem conhece Campinas sabe que não é uma coisa muito tranquila de se fazer. Aí, depois de tudo isso, eu fui também me questionando e falei assim, eu vou pegar e eu vou vender ensaio fotográfico eu mesmo, vou me divulgar na internet, vou tentando essas coisas. Então,
todas as formas que eu fui encontrando foi assim, tentando me esquivar da lógica da exploração. E hoje a gente olha para outro mundo que a gente passou a acessar quando a gente saiu do estado de São Paulo, quando a gente veio para o Paraná, quando a gente veio para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, quando a gente cruzou a fronteira para o Uruguai, lá em 2021. E a gente começa a falar assim, por que eu não fiz isso antes? Eu, né, vivi boa parte da minha vida lá no interior, eu estudei lá no interior, aí eu comecei a trabalhar como enfermeira, tinha um salário não tão bom assim, né? Mas tudo bem, falei, primeiro emprego, pegar experiência e tal, a gente aceitei esse salário. Só que eu morava numa cidade pequena e não tinha muitas oportunidades de emprego, porque a cidade pequena não tem muitos hospitais. E aí eu queria ir para São Paulo, porque tinha uns salários melhores e tal, e eu tive que estudar muito, tive que penar muito para poder conseguir um emprego em São Paulo, porque era muito difícil, muito concorrido e não, sabe, não é só ter experiência, você precisa ter um currículo bom, então você precisa investir muito no seu currículo para você conseguir um emprego em São Paulo, para você ganhar um pouquinho melhor. E assim, eu era enfermeira e nem sei que pé que tá, mas enfermeira não tem nem piso salarial. Então a gente, num lugar você ganha muito pouco, no outro você ganha um pouquinho melhor. Então não tem uma base ali salarial que você pode trabalhar em qualquer hospital que você vai ter um salário bom. Então, assim, e sair do interior para ir para uma cidade grande é mais difícil ainda. É muito concorrência e, tipo, São Paulo é aquela cidade, né, que te engole. Você vai para lá, você tá meio que... Meu Deus, eu fui para São Paulo depois de muito tempo, então não estava acostumado com aquela coisa toda, com aquele caos todo. E um hospital grande e tal, foi complicado. E tanto que quando eu conheci o Edward, né, meu sonho sempre foi viajar desde pequena, né? Minha mãe fala que eu sempre quis viajar, sempre gostei muito e sempre falava que eu queria muito conhecer vários lugares. E aí quando eu conheci o Edward, eu falei isso, né? E ele falou, eu também quero, tal. Aí eu falei, meu sonho era largar tudo e sair viajando, mas você tem que ser blogueira pra acontecer isso. E eu não sou, então eu tenho que me contentar aqui quando eu tiver tirar férias. E hoje cá estamos nós. E eu acho que é aí que a gente diz, né, que esse espaço de ser... Podem chamar como quiser, né, como blogueiro, como youtuber, como influencer. Esse espaço, ele não é ocupado por pessoas da nossa classe social. Esse espaço, ele é majoritariamente ocupado, tirando algumas exceções, por pessoas que têm mais poder aquisitivo. Eu lembro uma vez que eu estava mostrando uma viagem para minha mãe, a pessoa tinha tirado lá 1 ano para poder viajar, conhecer o mundo, e ela tinha um canal. E aí eu mostrei para minha mãe, olha mãe, eu vou fazer igual. E ela falou, você tá louca, Fernanda? Cai na realidade, essa pessoa é rica, ela é herdeira, ela consegue fazer isso porque ela tem dinheiro. E assim, eu nem digo que é a coisa mais fácil do mundo, porque fácil não é, entendeu? Tipo, conseguir construir tudo isso que a gente vem tentando construir daqui, e construir isso do zero, né? A gente constrói isso do zero. E a gente tá construindo ainda, tá? Não é que a gente acabou e tá com, tipo, sabe? Estamos num estágio que não precisa mais construir nada. A gente está toda hora aqui investindo e construindo. E a gente está fazendo isso porque a gente realmente acredita, né? A gente acredita em duas coisas. A gente acredita no nosso potencial da gente conseguir fazer isso, e a gente também acredita que existe uma função que é uma função social pouco conversada, que é a de inspirar as pessoas. E eu acho que, principalmente pelo fato da gente já ter vivido com o pé na realidade, a gente consegue trazer uma coisa que causa muito mais identificação. Porque não é muito fácil para uma pessoa olhar uma pessoa fazendo viagens milionárias por aí e se inspirar de ir viajar. Vai falar assim, tá bom, é artista, é rico, é milionário, é herdeiro, sabe? Isso daí não é para mim, eu não vou ter acesso a isso nessa vida.
E aí, quando pega dois pobretão que nem a gente, e a gente tem a audácia de fazer um negócio desse, eu Dois acho. caipira lá do interior de São Paulo. Que fala até com o R puxado, a pessoa acho que de alguma forma pode falar assim, não, se eles conseguem, eu também consigo. Eu acho que esse mundo também tem coisas boas que estão reservadas para mim. Então a gente busca trazer um pouquinho disso, sabe? Tipo, busca a tentar incentivar as pessoas a confrontarem essa lógica de que o mundo foi feito para os ricos. O mundo foi feito para todos, para os ricos e para os pobres, para todos os seres humanos. E mesmo que tenha ainda desigualdades muito fortes que façam as pessoas não conseguirem alcançar com a mesma equidade, a gente diz que a gente deve tentar, que a gente deve arriscar. Porque tem um fator fundamental, acho que na nossa filosofia de vida, que se a gente tem pouca coisa na vida, é comum todo mundo pensar que você vai perder o pouco que tem se você arriscar e ir atrás dos seus sonhos. E a gente pensa um pouquinho diferente, a gente pensa de que a gente já não tem nada, entendeu? Então a gente não tem nada a perder. Porque quando um rico resolve arriscar tudo, se der errado, ainda sobra para ele uma casa e um carro. A gente não tem casa, a Fernanda até tinha um carrinho que ela estava ali pagando, né, que era o Uno no começo do canal, e a gente falou assim, tá bom, vamos arriscar, a gente quer isso da nossa vida, a gente não está feliz com a vida que a gente está tendo. Então vamos arriscar para a gente tentar encontrar uma vida melhor. Se no meio do caminho a gente perceber que não é isso, ok, a gente muda de novo. A gente não tem medo de fazer revoluções na nossa vida. Eu lembro quando eu fui pedir minhas contas, né? A minha chefe falou exatamente isso. Ela falou assim, a minha chefe falou isso, né? E ela chegou e falou que isso mesmo, vai lá, vai tentar. E a única coisa que vai acontecer é você ter que voltar e ter que arranjar outro emprego. E você vai ter história pra contar. E assim, eu já por muito tempo eu já fui assim, muito apegado, assim, tipo, nossa, eu tenho esse emprego aqui. Eu lembro que o meu salário na locadora, ele era R$430, e depois, entre a primeira locadora que eu trabalhei até a última, tinha aumentado para 670, foi acho que o máximo, assim, e para mim era um ótimo salário na época. E às vezes a gente se apega muito a isso, de tipo, nossa, olha só, eu tenho um emprego fixo aqui, eu tenho uma garantia, e isso realmente se converte em qualidade de vida, e qualidade de vida você também pode ler como felicidade. Porque tinha um momento que eu olhava assim e falava, tá bom, sabe, eu trabalho aqui, até gosto do trabalho que eu faço, só que trabalho 6 vezes na semana, e aí depois chego em casa e sempre as contas estão no limite, todo o meu salário vai para isso, aí eu vou no supermercado e não consigo comprar as coisas que eu quero, e aí para eu pegar um ônibus no dia da minha folga e ir no cinema, eu já olho para o preço do cinema e falo, não dá para pagar, é melhor eu não ir. E aí eu falava assim, tá se convertendo em felicidade? Eu estou me apegando a um trabalho ou alguma coisa que eu tenho que é realmente tão bom assim? E aí, obviamente, pode ser que tenha pessoas que tenham empregos melhores e tiveram oportunidades melhores e conseguiram se formar e chegar em outros lugares e talvez tenha realmente um emprego bom. Mas eu acreditava que aquele meu emprego que me deu no máximo R$670 era um emprego bom e que me dava um bom salário. Que você passava a maior parte do seu tempo dando pulos e fazendo acontecer. Sim. Do que acontecendo alguma coisa. E assim, para entender assim, um distanciamento de época, né, R$670 era assim, um pouquinho acima do que era o salário mínimo naquela época. Então, se for converter hoje, é o equivalente a quem ganha R$1.500 nos dias de hoje, né? Então, eu acho que a gente tem que ver assim, a gente vai perder tudo o que tem, ou a gente, na real, tem muito pouco a perder. A gente encara que a gente tinha muito pouco a perder. Então, assim, largar as coisas que a gente tinha, que era nada, era muito fácil até pra gente, assim, hoje, olhando hoje, né? Na época não foi. Na época não foi. Na época a gente, tipo, eu falei, eu vou largar meu aluguel, sabe? Não tô nem largando, eu tô largando meu aluguel. Uma coisa que eu, né,
saía metade do meu salário, saía pro aluguel ali, sei lá. E aí eu falava, nossa, eu vou largar tudo. Mas o que era tudo? Não era nada, era o aluguel e umas coisas. E hoje, depois de 5 anos que a gente resolveu se aventurar nesse mundo de ser youtuber, a gente ainda não tem muitas coisas. Na real, a gente tem até menos coisas do que a gente tinha antes, porque a gente teve que se desfazer de algumas coisas que a gente tinha ali que não tinha onde deixar. Mas uma coisa que a gente tem é uma bagagem e uma experiência de vida de ter feito isso. A gente está há 5 anos conhecendo o mundo, a gente está há 5 anos conhecendo lugares que a gente nem imaginava que a gente ia conhecer. Porque eu, com meu salário de enfermeira, com meu salário antes de ser enfermeira, de que eu trabalhava em comércio, não me possibilitaria fazer uma viagem dessa que a gente fez. Primeiro, né, a gente fez uma viagem aí de 1 ano viajando por vários países, vários continentes, e eu não vi a possibilidade de juntar dinheiro, juntar 300 reais e passar o final de semana na praia, porque era complicado. Eu trabalhava, antes de ser enfermeira, eu trabalhava em comércio. Todos os dias folgava uma vez na semana, e o dia que eu folgava não tinha condições de viajar, eu queria descansar. E aí, assim, era complicado de ir pra cidade do lado acampar, sabe? Aí depois fui ser enfermeira. Aí você trabalhava o ano inteiro, tipo, quando chegava as suas férias, você não tem orçamento pra fazer uma viagem, mesmo que, tipo, não seja uma viagem de 1 ano, né? Tipo, de fazer uma viagem de férias ali, você vai fazer uma viagem, tipo, nossa, milimetricamente, sabe? Contado ali no dinheiro, porque depois você vai ter que voltar e pagar seu aluguel, você vai ter que pagar suas contas e não sei o que lá, e você não vai ter dinheiro para receber porque você já recebeu nas suas férias. Então, assim, com o meu emprego convencional, eu jamais teria a possibilidade de conhecer nenhum dos países que a gente conheceu ano passado, de viver o que a gente está vivendo agora, de ir para lugares que a gente foi, de conhecer lugares do próprio Brasil, porque não dá, o orçamento não encaixa, o tempo não encaixa. Tem uma questão também de uma coisa que talvez vale até mais do que dinheiro, né? Porque tem essa ideia de que rico ostenta dinheiro e ostenta riqueza, quando na verdade rico está ostentando o tempo livre. Exatamente. Rico tem tempo para fazer as coisas, enquanto o pobre não tem tempo, porque o tempo que ele tem, ele usa para descansar. Para poder continuar trabalhando depois, na próxima semana. E aí a gente meio que conseguiu conciliar essas coisas, né? Através também de abrir mão de muitas coisas, né? Por exemplo, a gente abriu mão de ter uma casa para morar. Eu pagava um aluguel, a Fernanda pagava um aluguel, e aí a gente falou assim, vamos pegar esse dinheiro do aluguel e vamos colocar nisso daqui. Vamos encontrar um jeito de ter um trabalho que a gente consiga fazer de qualquer lugar do mundo. A gente foi encaixando assim, e observando, e tentando, e errando no caminho, mas aí corrigindo esses erros, até conseguir perceber que eu consigo ter tanto mais qualidade de vida quanto experiência. E aí eu acho que o valor do que a gente conseguiu nesses 5 anos conquistar não foi financeiro, porque, enfim, não conseguimos R$1. Tudo que a gente ganhou, a gente reinvestiu para poder fazer isso acontecer. Mas a gente conseguiu conhecer lugares, conseguiu visualizar o mundo de outra forma. Exatamente. E tem história para contar, né? Sim. Tipo aquilo que minha supervisora falou. Se não der certo, você tem história para contar. E tá dando certo. E muitas vezes a gente já escutou assim, pessoas falarem assim, mas então você pega e você gasta tudo viajando. Mas assim, quando eu trabalhava em um outro emprego, eu gastava tudo pagando o aluguel. Então assim, ficou equivalente no fim das contas. Só que eu entendo que isso não é meio que a realidade ou a solução para todo mundo, mas o que eu quero trazer aqui de inspiração, que eu acho que a gente sempre bate nessa tecla aqui no canal, é da gente conseguir identificar que se a gente não está feliz em algum lugar ou em alguma situação, a gente precisa se movimentar. E a gente não pode ter medo de arriscar. Obviamente você vai arriscar com muita estratégia, com muita observação, mas quando você está preso em uma cidade, como eu já estive ali,
quando eu morava em Campinas, e o meu mundo se restringia ao meu bairro e o bairro do lado e o centro da cidade, eu não conseguia visualizar coisas que eu consigo visualizar hoje. Como, por exemplo, muitas pessoas perguntam assim, se vale a pena pegar e sair do Brasil e tentar a vida em Portugal, tentar a vida em outro lugar e tal. Eu acho que depende de cada um, mas eu diria que se é uma vontade e você não está feliz onde você está, vale você arriscar. Obviamente você faz um planejamento, junta um dinheiro, tenta conseguir comprar uma passagem, um dinheiro para você sobreviver e tentar, e uma margem de erro e de segurança para você conseguir voltar e recomeçar sua vida de novo no mesmo lugar que você estava, ou ir para um outro lugar. Mas se mova, sabe? Você não é uma árvore. É importante também assim fazer uma observação aqui para ninguém cair no erro também. Não dê o passo maior do que a perna. Arriscar, que a gente diz, é arriscar com cautela, é arriscar com o pé na realidade. Porém, é você não ficar preso a uma condição, porque quando você começa a viajar, e a gente fala muito de viagem porque é parte da nossa realidade, você começa a ver o mundo de outra forma, você começa a ver oportunidades que você nem via antes. Exatamente. Entendeu? Então, muitas vezes as pessoas, elas vão, quando elas estão restritas a apenas um lugar, elas só conseguem ver como as coisas se dão naquele lugar. Quando você está restrito a apenas uma cidade de interior, como nós dois estivemos, a gente começa a ver que o mundo é aquele interior. E aí, quando você sai para a capital, quando você sai para o outro estado, quando você sai do país, quando você sai do continente, você vai vendo que o mundo é muito maior e que as possibilidades são muito maiores. E aí a sua criatividade começa a girar, essa engrenagemzinha na cabeça começa a girar, e aí você consegue alçar para uma outra oportunidade. E geralmente quem consegue fazer isso são as pessoas mais ricas, porque as pessoas mais ricas elas já têm possibilidade de viajar, de conhecer, de ter uma outra visão de mundo. E os mais pobres eles ficam restritos ali ao seu bairro e à sua cidade. Eu acho importante a gente contar um pouquinho, né, sobre quem a gente é, da onde a gente veio, quais são nossos sonhos, porque chega muita gente nova aqui no canal e às vezes não assiste os vídeos anteriores, os vídeos antigos, né, e aí não tem ideia de quem a gente é. E aí às vezes um vídeo sai da bolha, vem um monte de gente que não conhece o nosso canal, a nossa história, e aí vem com comentários falando que é fácil pra vocês, porque vocês são herdeiros, que vocês são ricos, vocês têm a vida ganha, e é totalmente diferente disso, né? A gente tá aqui todo dia trabalhando muito pra gente conquistar nossos sonhos, que é conhecer bastante lugar ainda, tem muitos lugares pra gente conhecer, conquistar a nossa casa própria, que é uma coisa que a gente vem sonhando já há algum tempo. A gente sempre compartilha aqui com vocês e a gente quer, né, ter um lugarzinho para chamar de nosso, um lugarzinho pra gente colocar nossas coisas, pra gente se estabelecer, pra quando a gente for fazer uma viagem conseguir comprar uma lembrancinha, ter aonde deixar essa lembrancinha, porque muitas vezes tipo, a gente fala, não vamos comprar, porque primeiro, não tem espaço na mala pra gente voltar, não tem aonde a gente deixar, né, a gente depois vai ficar onde? Trazer um monte de lembrancinha e vamos colocar onde? Não tem onde colocar. E segundo, e terceiro, né, que a gente economiza bastante na nossa viagem, então a gente fala, não vamos comprar agora, porque primeiro, grana é curta, segundo, a gente não tem onde colocar, então não vamos trazer. O dia que a gente tiver a nossa casa, a gente vai ter que voltar para todos os países que a gente já foi para poder comprar as lembrancinhas que a gente quer. E então é uma coisa assim que a gente sonha, assim, a gente sonha, né, a curto prazo, mas talvez a gente realize um pouco a longo prazo, porque é difícil mesmo conquistar a nossa casa. Mas esse negócio da casa, né, eu nunca senti que a casa que eu morava de aluguel era a minha casa, né? A gente muitas vezes até brinca, assim, tipo, a gente tá aqui na nossa nova casa e tal, é a casa que a gente alugou por um período. Mas assim, a gente não tem as nossas coisas, né? Tipo, a gente não tem um lugar para poder guardar as nossas coisas, pegar uma mochila e viajar e voltar e saber que nossas coisas estão ali guardadas. Não tem, entendeu? Na real, as coisas geralmente a gente deixa no porta-mala do carro, que é tudo que a gente tem, né? A gente tem o Renault Kwid, que é um carro assim que mudou a nossa forma assim de viajar, possibilitou a gente ir para outros lugares. Isso também eu acho que é uma coisa interessante de trazer aqui, o quanto a gente começou a fazer uma viagem que talvez pelas restrições financeiras que a gente tinha, a gente conseguiu fazer uma viagem
por lugares e de uma forma que a maioria das pessoas não viajam, que é viajar por cidades e passar por caminhos e conhecer o Brasil profundamente de carro, né? A gente cruzou esse Brasil inteiro, assim, viajando de carro. E conhecer lugares que eu nunca nem imaginava que existia. Igual o rapaz que a gente encontrou no mercado esses dias, ele falou assim, nossa, eu tô morando aqui e eu nunca nem tinha escutado falar dessa cidade. E ele era de uma cidade a 120 quilômetros daqui. Então, assim, imagina, tipo, ele morava perto aqui, nunca tinha escutado, e a gente tipo, rodou o Brasil, rodando por lugares que eu também nem imaginava que existia. Sim, e é muito legal você fazer isso, porque você realmente põe o pé na realidade. O que eu quero dizer? Quando você viaja da forma convencional que as pessoas viajam, você sai de São Paulo para poder vir conhecer o Florianópolis, ou você sai de São Paulo para poder conhecer Salvador, você vai de avião, então você perde todo o caminho, você perde de ver a realidade de como o Brasil funciona, de como esses lugares funcionam. E aí você só vai ali aonde a agência de turismo quer te levar, entendeu? E a gente, viajando por nossa conta, de carro, a gente consegue ir pra onde, tipo, vamos explorar, sabe? É tudo na surpresa. Tá batendo sol na lente. Bem, gente, o sol começou a bater aqui na janela, então vamos mudar de lugar, senão vocês vão ficar cegos aqui com o sol estourando na lente. E o que eu queria dizer? A gente decidiu fazer esse vídeo aqui para vocês terem mais noção sobre quem somos nós, para vocês saberem as coisas que passam na nossa cabeça, porque a gente está toda semana aqui trazendo lugares legais, curiosidades interessantes, e eu acho que se vocês souberem um pouco mais sobre a nossa visão de mundo, vocês têm mais um elemento para poder interpretar os nossos vídeos. E até mesmo da onde surgiu o nome do nosso canal. Minha Pequena Revolução, que é a minha pequena revolução pessoal e a pequena revolução pessoal da Fernanda. E agora a pequena revolução das pessoas que estão assistindo o nosso vídeo. Porque quando tem várias pessoas fazendo pequenas revoluções e elas se juntam, acaba virando uma revolução grandona. Exatamente. E a gente tentou resumir o máximo aqui da nossa história. São mais de 30 anos meu e do Edward aqui, resumido em poucos minutos. A gente tentou fazer o melhor que a gente conseguia. E, gente, se você gostou desse vídeo, eu peço para vocês se inscreverem no canal, porque todo domingo, ao meio-dia, tem vídeo novo aqui no canal. E eu queria deixar o nosso agradecimento especial para todos os apoiadores do canal. Vocês estão contribuindo bastante para que o nosso canal siga seguindo em frente cada vez mais. Muitíssimo obrigada. Valeu, gente. Até o próximo vídeo.